Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí num outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje e queria pedir a você que desse aí um joinha para mim aí, para me ajudar, né? E aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, ô meu irmão, dá uma forcinha para mim aí, tá? Se inscreva no meu canal, é muito importante para mim. Isso me ajuda bastante, faz com que o meu trabalho seja mais divulgado pelo YouTube, né? Então é muito bom para mim. Faça isso para mim, por favor. Eu queria pedir também para aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, mas deixou de ser testemunha de Jeová, né? Mas sente saudade de falar da palavra de Deus. Ô meu irmão, fale comigo aqui, entre em contato comigo aqui, fale comigo, vai ser um prazer para mim falar da palavra de Deus com você. E também eu queria falar para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está desanimado lá na seita. Gostaria de fazer algumas perguntas, mas não pode fazer. Faça pergunta para mim. Entre em contato comigo e faça para mim a pergunta que você quer fazer. Aquela pergunta que você quer fazer para os anciãos e não pode. Faça para mim. Você vai ter a resposta certa. Você não vai ter resposta forjada, não. Você vai ter a resposta certa, tá bom? E queria dizer também para aquele irmão que já passou por uma seita, né? Teve experiências terríveis, mas o irmão gostaria de contar essa história dele para ajudar outros, para servir de exemplo para outros. Mas o irmão talvez não sabe como fazer isso, né? O irmão não tem muita experiência para falar sobre isso. Então, irmão, faça um áudio aí contando a sua história e manda para mim. Eu faço um vídeo aqui contando a sua história. Vai ser um prazer para mim, vai ser um prazer imenso para mim fazer um vídeo aqui contando a sua história, tá bom? O meu telefone é 99151 5617 DDD 037 das Minas Gerais. Uai, sou, que trem bom danado. Meus irmãos, a palavra apostasia, segundo o dicionário Aurélio, quer dizer abjuração, deserção da fé, mudança de crença, abandono de um partido ou antiga opinião. Sendo assim, apóstata é todo aquele que abandona uma religião para ingressar em outra, é considerado apóstata. Sendo assim, né, eu posso afirmar com toda certeza que uma grande maioria das testemunhas de Jeová são apóstatas, exceto aqueles que já nasceram de família testemunha de Jeová, cresceu ali dentro, né? Então, esses não são apóstatas. Mas todo aquele que deixou uma religião para ser testemunha de Jeová é apóstata. Todos são apóstatas, exceto os que nasceram de família testemunha de Jeová, conforme eu já falei. Veja, meus irmãos, as palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 7, versículo 3, encaixa como uma carapuça para as testemunhas de Jeová. É uma carapuça para as testemunhas de Jeová. Ali Jesus disse assim, ó: por que vê tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara a trave que estão nos seus próprios olhos? Que palavras de Jesus, hein? Então, meus irmãos, a grande maioria das testemunhas de Jeová são apóstatas. E fica aí chamando os outros de apóstatas. Apóstata, 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 sem saber que eles também são apóstatas. As testemunhas de Jeová são igual uma ave muito conhecida, né? Aqui na nossa região, até uma ave que as pessoas costumam criar ela em casa, né? Uma ave que as pessoas costumam domesticar ela, chamada papagaio. O papagaio, ele fala o que outros ensinam ele a falar. O papagaio não tem raciocínio próprio. É uma ave que fala, mas não tem raciocínio.
Então, ela fala o que outros ensinam ela a falar. Então, assim são as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não têm raciocínio próprio. Eles falam o que o corpo governante manda eles falar. Ali, quando o corpo governante manda falar ou fazer alguma coisa, eles não têm direito de questionar. As testemunhas de Jeová não podem questionar o que o corpo governante manda eles falar ou fazer. E outra coisa, presta atenção. Eles nem podem pesquisar para saber se aquilo ali está certo ou se está errado. Eles não têm também o direito de fazer uma pesquisa para verificar, vamos analisar aqui se isso aí que o corpo governante falou ou que o corpo governante mandou fazer, se isso está certo. Eles não têm o direito de fazer uma pesquisa. As testemunhas de Jeová são igual filhotes de aves, né? Filhotes de aves. As aves adultas alimentam e vêm ali com o bico cheio ali, né? E regurgita aquele alimento no bico dos filhotes. No bico dos filhotes. E os filhotes têm que engolir o que as aves adultas regurgitou no bico deles. Queira ou não queira, eles têm que engolir aquilo. Assim são as testemunhas de Jeová e o corpo governante. O corpo governante são as aves adultas. E as testemunhas de Jeová são os filhotes. O corpo governante alimenta da pudriqueira deles e vem e regurgita na boca das testemunhas de Jeová. Ou seja, no bico das testemunhas de Jeová. E eles têm que engolir calado, né? Caladinho, ó. Não pode nem sequer questionar. Então veja, meus irmãos, de forma muito maldosa, mas de forma maldosa, o corpo governante usa aquele texto de 2 João, versículos 7 a 11, né? Porque 2 João é só um capítulo. 2 João, versículos 7 a 11, que está num contexto totalmente diferente, que não tem nada a ver com o que o corpo governante fala. Eles usam esse texto totalmente fora do contexto para praticar esse maldito ostracismo, né? Esse maldito ostracismo que tanto mal faz para as pessoas. Com essa fraude do corpo governante, que isso aí é uma fraude. Com essa fraude, o corpo governante dissimula o ódio entre amigos de longa data. O corpo governante consegue disseminar o ódio entre amigos de longos anos, até mesmo entre famílias. O corpo governante consegue dissimular o ódio. É pais expulsando filhos de casa, é filhos abandonando pais idosos, marido abandonando esposas, esposas abandonando marido. Tudo isso por causa de uma fraude criada pelo corpo governante, né? Usando o texto de 2 João, versículos 7 a 11, totalmente fora do contexto, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja, meus irmãos, o corpo governante usa esse ostracismo. Isso aí é para proteger o patrimônio deles. Porque o patrimônio maior que o corpo governante tem são as testemunhas de Jeová. Se eles perderem as testemunhas de Jeová, eles estão perdendo o patrimônio. Então eles usam o ostracismo para proteger o patrimônio deles. E eu vou explicar isso aqui detalhado. Vocês prestem atenção que eu vou explicar detalhado. Em primeiro lugar, eles usam o ostracismo para evitar que alguém que saiu das testemunhas de Jeová, porque descobriu alguma falcatrua deles, possa influenciar outros. Então, para que aquela pessoa que saiu
não conta para outros por que saiu e não incentiva outros a sair, eles proíbem as testemunhas de Jeová de conversar com quem saiu. Então, esse ostracismo é para proteger o patrimônio deles, que são as testemunhas de Jeová. Isso é uma forma de proteção. Em segundo lugar, é para vingar de quem saiu. O corpo governante faz questão de vingar da pessoa que deixou de ser testemunha de Jeová. Eles fazem questão de vingar da pessoa que deixou de ser testemunha de Jeová. Em vez deles ter gratidão pelos anos de serviço prestado, de trabalho escravo que a pessoa prestou para eles, anos e anos, a pessoa prestou trabalho ali, um trabalho escravo para eles, em vez deles ter gratidão, eles fazem questão de destruir a família da pessoa depois que a pessoa sai. Esse corpo governante é muito diabólico. É diabólico esse corpo governante. E, em terceiro lugar, é uma forma de pressão para fazer a pessoa voltar. Ele faz com que a pessoa se sente abandonada por amigos, abandonados pelos pais, abandonados pelos filhos, né? Abandonado pelas mães. Então a pessoa acaba se sentindo sozinho, se vendo sozinho no mundo, porque não teve oportunidade de fazer amigos fora de lá, só tinha amigos lá dentro, perdeu todos os amigos, perdeu os parentes. Então, para não ficar sozinho, a pessoa acaba pedindo para voltar. Então, esta é a terceira, é o terceiro motivo pelo qual eles praticam esse ostracismo. Então veja, meus irmãos, é muita maldade desse tal de corpo governante, viu? É muita maldade. E as testemunhas de Jeová estão totalmente dominadas por eles, né? Eu tenho pena desse povo, eu tenho pena dessas testemunhas de Jeová. Tem um tal de senhor Kurt Kahneman, que está me xingando bastante aí nos comentários. Ô senhor Kurt, eu tenho pena do senhor, viu? Sinceramente. Quando o senhor me xinga, não precisa pensar que eu fico magoado com o senhor, não. Quanto mais o senhor me xinga, mais pena eu tenho do senhor. Mais eu vejo o quanto que o senhor está dominado por essa maldita organização. Eu tenho pena do senhor e de muitos outros, viu? Infelizmente, vocês estão totalmente dominados por esse bando de coiotes que mandam em vocês. Agora veja, meus irmãos, se apostasia for pecado, né? Veja que se apostasia for pecado, veja que as testemunhas de Jeová estão totalmente condenadas. Porque vamos começar com o que aconteceu com o criador das testemunhas de Jeová, o Russell, o Charles Taze Russell. Foi o maior apóstata que já existiu e o maior falso profeta que já existiu. Mas vamos ver por que eu posso afirmar para vocês que Charles Taze Russell, foi o maior apóstata que já existiu. Preste atenção. Charles Taze Russell começou, ainda criança, frequentando uma igreja, né, chamada Igreja Congregacional. Igreja Congregacional. Depois, o Charles Taze Russell apostatou-se da Igreja Congregacional e foi para a Igreja Presbiteriana. Depois, apostatou-se da Igreja Presbiteriana e foi para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois, apostatou-se da Igreja Adventista do Sétimo Dia e criou um grupo chamado Estudantes Internacionais da Bíblia, por volta do ano de 1879, e que, 1879 depois de Cristo, e que, no ano de 1935 depois de Cristo, passou a chamar Testemunhas de Jeová. Então veja, meus irmãos, o Charles Taze Russell apostatou-se tantas e tantas vezes,
até formar esse grupo, né? Que hoje tem o nome de Testemunha de Jeová. Então, meus irmãos, as Testemunhas de Jeová falam que nós somos apóstatas. Testemunha de Jeová, vocês também são apóstatas. Você que abandonou a Igreja Católica para ser Testemunha de Jeová, você que era evangélico e deixou a igreja evangélica e foi para ser Testemunha de Jeová, vocês também são apóstatas. Vocês também são apóstatas. Só não é apóstata aquele menino que nasceu quando os pais já eram Testemunha de Jeová, cresceu Testemunha de Jeová e continua Testemunha de Jeová até hoje. Esse não é apóstata. Mas todo aquele que abandonou uma religião para ser Testemunha de Jeová é apóstata. Vocês também são apóstatas. O criador de vocês, o Charles Taze Russell, apostatou-se da igreja congregacional para a igreja presbiteriana, da igreja presbiteriana para a igreja adventista do sétimo dia, da igreja adventista do sétimo dia para formar o grupo Estudantes Internacionais da Bíblia no ano de 1879, e depois que esse grupinho mais tarde, em 1935 depois de Cristo, veio a chamar Testemunha de Jeová. Então, vocês não têm moral para chamar ninguém de apóstata. Vocês não têm moral para chamar ninguém de apóstata. Então tá bom. Lava a boca para falar de apóstata. Porque eu saí das Testemunhas de Jeová e sou cristão. Só acredito em Cristo. Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aquele que no nome dele se dobre todos os joelhos, no céu, na terra, debaixo da terra. Em nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Esse sim, esse é minha religião. Jesus.